Oi, eu sou a Tati. Eu vou fazer uma sequência de 3 vídeos te ensinando a modelar uma saia reta. Neste primeiro vídeo, iniciaremos com o diagrama básico da saia. Vamos iniciar com o diagrama da saia, fazendo um retângulo de A a B, 1/4 da circunferência do quadril, de A a C, o comprimento da saia, de C a D, 1/4 da circunferência do quadril, e de B a D, também o comprimento da saia. Formamos o nosso retângulo para a saia, o diagrama da saia à frente. Após fazer o retângulo ABCD, nós vamos para o terceiro passo, né? Porque o primeiro passo foi fazer o AB e o segundo passo o CD. Agora nós vamos descer a altura do quadril. A altura do quadril, cada um tem uma medida. Aqui eu estou fazendo, que é as minhas medidas, a altura é 20 centímetros. Então, achamos aqui a altura do quadril, da saia à frente. Vamos colocar aqui, ó, a altura do quadril. Depois, no próximo passo, nós vamos descer 1 centímetro de A a C. A linha AC, descemos 1 centímetro. Enumeramos o ponto 1. Após isso, de A a B, nós vamos colocar 1/4 da circunferência da cintura, mais 2 centímetros. Então, no meu caso, é 21,5, a cintura ficará com 23,5, tá? Enumeramos como número 2. Agora, nós vamos unir o 1 ao 2. Vamos unir 1 ao 2, formando a nossa cintura. Você pode usar, se tiver a régua curva molde, formando aqui essa curvatura que a nossa cintura tem, tá? Bem de leve, para não formar um buraco, né, na hora que for costurar. Bem de levinho, ó, tá vendo que quase no finalzinho da curva francesa, que eu estou fazendo essa curvatura da cintura, tá? Feito isso, aqui, ó, é E e F, tá? A linha, a altura do quadril. Achamos a cintura. Agora, nós vamos de 2 a F, a curvatura do quadril. Atenção aqui para não deixar curvado demais, não fazer essa curvatura aqui, ó, logo no início da régua, porque na hora que a gente vai costurar, fica com um bico na lateral. Então, vamos fazer uma curvatura mais levinha, tá? Ó, até chegar ao ponto do F. Já temos quase a nossa saia à frente. Agora, nós vamos achar a metade de 23,5. Podemos usar a calculadora, tá? Ó, 23,5 dividido por 2 dá 11,75. Eu vou arredondar para 11,8, certo? 11,8. Achamos o meio entre 1 e o 2.
Agora, nós vamos achar, vamos fazer uma linha reta de 12 centímetros. Vamos ver se tem 12 centímetros, certinho 12 centímetros. Aqui nós achamos o ponto 3, embaixo o ponto 4. Agora, de 3 a 5, nós vamos sair para o lado esquerdo 1 centímetro. Opa, saí 2 centímetros aqui, 1 centímetro. E do 3 ao 6, também 1 centímetro. Vamos unir o 5 com o 4 e o 4 com o 6, formando a nossa pence. Então, aqui é a nossa linha da cintura. Aqui é o fio do meio, tá? Nós vamos colocar, como nós estamos trabalhando com 1/4 da circunferência, vamos utilizar o tecido dobrado, então essa parte vai ficar na dobra. Aqui seria a barra e aqui a lateral. Formamos nossa saia frente, nosso diagrama da saia frente. Vamos virar o papel e fazer as costas, o traseiro, né? Normalmente, a parte de cima do corpo a gente fala frente e costas. A parte de baixo, que seria saia, short, calça, seria dianteiro e traseiro. Mas hoje em dia, a gente fala costas e frente, tá? É só um detalhe que nas confecções são utilizados dessa maneira. Vamos fazer aqui com as mesmas medidas, o G e o H, né? Isso, paramos no F, GH, comprimento da saia, o mesmo que o da frente. Opa. GHI, o I e o J, 1/4 da circunferência do quadril, o HI, o HJ, comprimento da saia novamente. Temos aqui o nosso retângulo. Tô conferindo aqui pra ver se não tá torto. Certinho. Agora, nós vamos descer a altura do quadril. Novamente. A mesma medida da frente. 20 centímetros. E vamos descer a linha GI, 1 centímetro. Aqui 1 centímetro. Aqui é a linha do quadril, é o KL, tá? Por que a gente faz essas letrinhas? Pra gente não se perder e gravar como que funciona o diagrama, pra gente gravar o passo a passo. Com o tempo, a gente não utiliza mais essas letras, né? Isso é feito de forma didática para vocês guardarem como que se faz o diagrama, tá? Aqui a linha do quadril. Voltando de G a I, descemos 1 centímetro. As costas é a medida da cintura, 1/4 da medida da cintura, mais 3 centímetros de folga,
Então, 21,5 mais 3, 24,5. Vai dar aqui. Nós vamos agora... Nossa, mas aqui a linha da cintura tá próxima da linha do quadril. Não tem problema, esse é o corpo, né, normal. Tem pessoas que chegam bem próximo, mais próximo ainda, vocês vão perceber. Então, cada um tem um corpo. E a nossa modelagem tem que ser de acordo com o corpo. Ela nunca vai ser perfeita conforme os diagramas que a gente vê, porque cada um tem um corpo, tá? Achamos agora o número, aqui é o 7 e aqui é o 8. Vamos achar a metade de 7 e 8. Então, a metade de 24,5. 24,5. 12,25. Eu vou usar 12,2. Ou melhor, vou usar 12,3. Achamos a metade de 7 e 8. Agora a gente vai formar a linha da pence com 14 centímetros para baixo. Achamos o número 9. E achamos o número 10. Vamos sair do número 9, 1,5 centímetro para o lado esquerdo da linha da cintura e 1,5 centímetro para o lado direito. Achamos o número 11 e o número 12. Vamos agora unir o 11 e o 10 e o 12 e o 10, formando nossa pence das costas ou traseiro. Então, vamos nomear aqui barra, fio do meio, cintura e lateral. Pronto. Frente e costas estão prontas. Certinhas com todas as nomenclaturas. O que a gente poderia fazer aqui? Já colocar a margem de costura, tá? Quando a gente tem um pouco mais de prática, a gente coloca a margem de costura. Eu vou deixar para colocar a margem de costura quando eu fizer o encaixe do tecido com molde. Para vocês fazerem passo a passo como que se faz quando vocês estão tendo alguma aula individual, tá bom? No começo a gente aprende passo a passo. Quando a gente vai pegando experiência, a gente vai fazendo do nosso jeito. A dica para cortar o molde é dobrar a pence na hora que for cortar. Dobra aqui a pence, unindo 5 com 6. E aí, na hora de passar a tesoura, a gente corta aqui. Agora, a gente vai fazer o revel e o cos. O revel, ele é um acabamento interno. Quando a gente não quer pôr cos na peça, a gente faz o revel. Ele vai ficar dentro da saia, do lado do avesso. Normalmente, entre 3 a 4 centímetros. Se você quiser maior, você desce mais. Se você quiser menor, você diminui a quantidade de centímetros que você quer. Então, você vai na linha da cintura e desce a quantidade que você quer de centímetros.
fez os pontilhadinhos, vamos para as costas. Novamente, da linha da cintura, descendo 4 centímetros. Eu vou fazer de 4 centímetros, certo? 4 centímetros. Fez os pontilhadinhos. Agora, o que a gente vai fazer? Como nós estamos trabalhando aqui com papel que ele não tem uma transparência, né? Para você copiar novamente a base, nós vamos utilizar o carbono. Mas se você tiver um papel transparente, normalmente as pessoas utilizam aquele papel branco, que é parecido com o papel manteiga, mas ele é próprio para modelagem. Se você tiver esse papel, você pode colocá-lo aqui em cima e copiar o revel. Como nós não temos, nós vamos utilizar o carbono. Você coloca um papel aqui embaixo. Esse carbono, ele é próprio para costura, tá? Se você não achar, você pode utilizar o papel manteiga e colocar aqui em cima e copiar, tá bom? Mas não é difícil de achar. Ele custa em torno de R$2, R$3 e ele dura bastante, tá bom? Vamos pôr o papel aqui e vamos colocar o papel carbono. A parte brilhante do carbono é a parte que você vai pôr para baixo. E a parte fosca para cima. Então, nós vamos colocar direitinho o carbono, tá? Vamos utilizar a carretilha. Essa carretilha aqui a gente utiliza... É aquela carretilha que se compra... Nossa, eu tenho muitos anos essa carretilha aqui. Eu acho que eu comprei nessas lojas de... Antigamente falava R$1,99, né? Mas hoje em dia não é mais. Mas também não é um instrumento caro e que você utiliza bastante na costura, tá? Para fazer as marcações. Verifica aqui certinho, tá? Para não sair fora. Deixa eu ver se meu papel ele é o suficiente. E aí nós vamos formar aqui o revel. Então, nós vamos passar a carretilha em cima das linhas da cintura, da parte que a gente desceu os 4 centímetros e da lateral, tá? Ó, tô indo na lateral aqui e vou agora na cintura. Devagarzinho, com calma, apoiem o dedo aqui nessa parte que é aberta. E agora nós vamos fazer a pence, tá? Porque nós temos que fazer a pence, porque a pence faz parte da saia. Ó, vamos ver como que ficou. Ó, deu uma comidinha aqui, ó, pra ver se ficou certo. Deu certo. Agora nós vamos recortar. Deixa eu pegar a tesoura. E nós vamos colar, vamos colocar aqui a frente pra gente não se perder, tá? Que nós vamos fazer o das costas também. Frente, ó. Nós vamos colar a pence. Por que a gente tem que colar a pence? Porque quando a gente for pôr o revel, a nossa saia já vai estar praticamente costurada e a pence também estará costurada. Então, se a gente não colar, vai dar diferença, tá? Então, ó, colamos. Deixamos aqui do lado secando. Tá? Ó, ele vai ficar
da curvatura da saia. Esqueci de cortar aqui. Na hora que for fazer, colocar toda a margem de costura, tem que acompanhar a margem de costura que você for colocar na base da saia, tá bom? Vamos virar. E vamos novamente por aqui atrás. Deixa eu ver se vai dar. Vai dar sim. Eu não jogo, pessoal, nenhum papelzinho fora. Esses pedacinhos assim que sobra, eu tento guardar dobradinho porque a gente utiliza. Vamos pôr mais pra cá. Mais pra cá. Vamos tentar fazer. Se não conseguir, a gente arruma outro papel. Mas acho que vai dar sim. Aqui, tá, dá sim. Da mesma forma, a gente vai puxar um pouquinho mais pra cá, porque senão não vai pegar aqui. Só, tá vendo? Todo cuidado. Se quiserem colocar um clipezinho pra não sair, né, do lugar, mas acho que não tem necessidade. Seguindo o pontilhado que a gente fez. Se tiver copiando com papel transparente, vai ser a mesma coisa. A diferença é que você vai pôr o papel em cima e vai tentar copiar o que você estiver enxergando, tá? Esqueci esse aqui. Vamos ver se... Tcharam! Essa aqui é as costas. Revel. Tá? Nós vamos cortar, importante, nós vamos sempre colocar aqui quantas vezes você vai ter que cortar, tá bom? Aqui é o fio, aqui é a cintura. Sempre bom pôr também, pra não se perder na hora que for cortar. Aí você cortou, não tem nada marcado, você fala, nossa, mas essa é as costas, é a frente, qual parte que é do tecido, se é a lateral, se não é. Então, deixem certinho, anotado. Informação nunca é demais, tá? Quando vocês tiverem a confecção de vocês, que eu tenho certeza que isso vai acontecer, ou estiver trabalhando bastante dentro de casa mesmo, vocês vão fazer isso de olhos fechados e vão perceber que quanto mais informação tem na modelagem, mais o seu dia rende. Ó, vamos colar. Tá? Essa aqui eu esqueci, esse revel aqui eu esqueci de colocar aqui, ó. Lateral. Cintura. Fio. Cortar 2 vezes. Bom? Aqui. Pronto. Agora vamos para o cos. Está pronto o nosso revel, ele tá secando, tá? Caso a cola não seja o suficiente, pode colocar aqui uma fita adesiva, tá bom? Para as pences ficarem certinhas, coladinhas. O cos, a gente vai aproveitar aqui a parte do tecido. O cos seria a medida da cintura mais 2 centímetros de transpasse para zíper invisível e 6 centímetros para zíper comum, porque aí eu vou ter aquele transpassezinho, tá bom? Por 8 centímetros. Essa é uma medida padrão.
mas eu quero o meu cos menor. Então, você pode fazer menor. Sempre a medida vai ser o dobro. Nesse caso, eu tô fazendo com 8 centímetros, mas ele vai ficar com 4, porque nós vamos fazer o acabamento dele dobrando no meio. Então, aqui, minha cintura, ela é o 86, eu vou fazer ela... Eu tenho duas opções, ou eu faço metade da minha cintura e coloco na dobra, só que aí ele não vai ficar no fio, ele vai ficar do lado. O cos não é o cos ele vai ficar na cintura, não é um local que vai dar diferença se for fazer no fio ou não. Então, se vocês forem fazer assim, na hora do encaixe da peça, com ele no fio, paralelo à auréola, vocês fazem a cintura total. Se vocês forem fazer na dobra do tecido, ou seja, com ele um tecido dobrado, vocês podem fazer a cintura, a cintura dividido por 2, ou seja, metade da cintura mais os transpasses, tá certo? 40, o meu é 86, 43 centímetros. Olha, vai dar certinho aqui. Não vou fazer o transpasse, tá? Aqui, 8 centímetros. Então, é um retângulo de 8, metade da cintura, mais o transpasse que você quer. Aí a escolha do zíper. Se você vai fazer com invisível, é 2 centímetros. Se você vai fazer com o zíper, comum, aí é 6 centímetros. Isso é o básico. Obviamente, quando vocês vão fazer uma peça de roupa, vocês têm que avaliar toda a parte de aviamentos, verificar a circunferência, né, o tamanho de cada zíper, porque hoje em dia existe uma infinidade de modelos e influencia na hora que você pôr a margem de costura no molde. Então, antes de fazer uma modelagem, tem que se pensar nos acabamentos, certo? O cos, ele é um acabamento externo, ele fica pra fora, né? O revel, ele é um acabamento interno, então ele não vai aparecer. Uma outra coisa, quando eu vou fazer o cos, eu preciso entender aonde eu quero que ele fique na minha cintura. Porque, por exemplo, eu estou aqui com a minha saia na medida exata da onde é a minha cintura, que é onde vocês tiraram as medidas. Se eu pôr mais 4 centímetros, eu vou subir aqui 4 centímetros a mais na minha cintura, então ele vai ficar acima da minha cintura. Se você não gosta não quer, ou a cliente não quer, você antes tem que verificar essa possibilidade. Aonde vai ser colocado o cos? Aonde eu quero a altura do meu cos? Neste caso, ele vai ficar 4 centímetros acima da cintura. Eu não quero os 4 centímetros, eu quero que ele fique no lugar da cintura. Então, eu vou descer 4 centímetros, vou cortar, refazer a minha cintura, e aí, quando eu costurar o meu cos, ele vai ficar exatamente na medida que eu tirei, tá? Então, antes de pensar na modelagem, deve-se pensar em como que vai ficar a peça. Isso são acertos que a gente faz na hora de planejar o modelo da peça. Essa foi a primeira parte. Espero que tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo. Espero que vocês gostem. Vamos iniciar a primeira parte? Eu não consigo!